Embora eu possa dar uma solução trabalhando no sistema cartesiano, vamos tentar uma solução analítica independente da nossa figura. Eu sei que para calcularmos a distância entre dois pontos, eu tenho aqui um ponto A, eu tenho aqui um ponto B. Eu sei que a distância desse A até B, ela pode ser determinada da seguinte forma. Nós temos o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical. Esse deslocamento horizontal representa a variação do x, o deslocamento vertical, a variação do nosso y. Então, a distância de A até B, que é a distância entre os dois pontos ao quadrado, será a variação do x entre os pontos A e B ao quadrado, mais a variação do y entre os pontos A e B ao quadrado. Considerando que os pontos sejam dados por aquelas coordenadas, nós temos um ponto A, que aparece com uma coordenada 1 e 1. Nós temos ainda um ponto B, onde nós temos uma coordenada 1 e 3, e um ponto C de coordenada 2, 3. A distância desse A até B ao quadrado. Variação do x. A variação do x será o x de B menos o x de A, só que elevado ao quadrado. Então, nós temos variação do x, o meu 1 menos 1 ao quadrado, mais a variação do y, que de forma análoga é 3 menos 1 ao quadrado, onde nós chegamos no valor 2 ao quadrado. Ou seja, a distância de A até B será 2. A distância entre o ponto A e C, posso fazer de forma análoga a essa. A distância de A até C, variação do x, o x que nós temos de C, o x que nós temos de A. Então, nós temos 2 menos 1 ao quadrado, mais a variação do y de C, y de A, que é o nosso 3 menos 1 ao quadrado. Ou seja, a distância de AC ao quadrado será dado pelo valor 5. Logo, a distância de A até C, raiz quadrada de 5. Para o BC, a distância de B até C ao quadrado, de forma análoga, variação do x entre os pontos B e C. Então, eu posso escrever como 2 menos 1, mais a variação do y, 3 menos 3, ao quadrado, onde nós chegamos que a nossa distância desse valor BC será igual a 1. Como ele pede o perímetro do triângulo, nosso perímetro, que é a soma dos lados, será dado pelo valor 2 mais 1, mais a raiz quadrada de 5, ou seja, 3 mais a raiz quadrada de 5. Alternativa A.